Eating fungi, living groundwork, mycelium, mycelium. Growing like in stretching lifetime, stretching lifetime, dwelling waste. Becoming like in of our own minds, of our own minds, of our own life. Becoming like in of our own minds, of our own minds. Entangled life. Olá e bem-vindos ao primeiro episódio do Visões, o podcast que une a psicologia analítica de Carl Gustav Jung aos estudos de narrativas, em particular das de transformação. Eu sou Mônica Martínez, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba, da Uniso, jornalista e psicóloga com especialização em Psicologia Junguiana pelo IGEP. Hoje estou acompanhada de Vernil Osvaldo Pereira Neto, graduado em jornalismo pela UFPEL e mestrando da Uniso, que está me ajudando a dar forma a esse projeto. Nesse primeiro episódio, temos a honra de receber como entrevistado uma pessoa que tem mais de 40 anos de dedicação ao campo dos estudos junguianos. Vamos explorar juntas, o impacto da psicologia analítica nas narrativas e como essas duas se interconectam profundamente. A gravação está acontecendo nos estúdios da Universidade de Sorocaba, na manhã de 2 de dezembro de 2024. Fiquem conosco para uma conversa rica e cheia de insights. O nosso entrevistado de hoje é formado em psicologia. Especialista em psicologia junguiana, psicossomática e homeopatia. Mestre e doutor em ciência da religião. Ex-gerente de marketing de uma farmacêutica. Fundador do IGEP, Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, em 1992, que completa 32 anos. Bom, vamos começar a entrevista então com o nosso professor. Professor, o que te encantou na obra de Jung e fez com que você se dedicasse de corpo e alma à psicologia junguiana? Houve um momento de insight específico ou algum outro momento que marcou essa sua jornada? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Espero poder agregar valor aí nessa minha partilha. E sim, Vermil, eu tive um caminho muito voltado mesmo para as questões iniciais das demandas da inclusão social, né? As dimensões do sobreviver, crescer, perpetuar, trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar território. E aí, por isso, eu fui fazendo caminhos, né? Fui entrando na busca da medicina, descobri bem que não era isso, fui parar numa multinacional da farmacêutica, lá fiz uma carreira, e quando chegou o momento, eu estava com 30 anos praticamente, né? Eu já estava 10 anos trabalhando lá. Nesse inteirinho eu já tinha feito um curso de psicologia, mas muito mais para ter um título universitário. Eu tive uma crise enorme, entendendo que aquilo não era o sentido da minha vida, aquilo não era o significado maior, que eu estava a serviço de algo muito mais voltado para as demandas de um mercado que tem muito mais interesse em manter as pessoas doentes e consumindo remédios pela vida inteira, do que compreender a causa do adoecimento e buscar a cura e se libertar desses remédios todos que a indústria farmacêutica tanto investe, porque ela investe em doença crônica mesmo. Assim fideliza o cliente logo de cara. E isso então me gerou uma crise, e no meio dessa crise eu acabei tendo a grande sorte de me deparar com um livro do Miguel Serrano chamado Círculo Hermético, e esse livro falava de uma relação entre Carl Gustav Jung e o Hermann Hesse. E o Hermann Hesse era o escritor que me acompanhou em toda a minha adolescência, com os livros Demian, Siddhartha, O Lobo da Estepe, O Jogo das Contas de Vidro. Ele virou Prêmio Nobel de Literatura, né? E ele era um contemporâneo e conterrâneo do Jung, apesar de ter vivido um tempo na Índia. E aí eu
me interessei pelo Jung através deste livro e descobri que toda a obra do Hermann Hesse, de alguma maneira, está pautando isso que o Jung chama de processo de individuação, que é você se tornar realizado, encontrando um caminho de se conectar melhor com o mundo, de contribuir para esse mundo e de evoluir junto com o mundo. Evoluir sem negar as dinâmicas, né, físicas, materiais, mas incluindo as dinâmicas espirituais, né, o homem integral. E aí aquilo fez todo sentido. A partir de então eu comecei a fazer análise no campo junguiano, comecei a estudar o campo junguiano e nunca mais parei, né? Então virou uma coisa que, de alguma maneira, serviu tanto para mim que eu tenho que servir a ela para poder ajudar outras pessoas também a se libertarem dessa situação tão unilateral, só racional, só material. Resposta complexa, né? Mas profunda, né? E é interessante porque você é uma caixinha de surpresas. Eu conheço muito seu trabalho, mas eu não conhecia essa sua entrada, né? Via o Hesse, né? Que é um escritor maravilhoso e que, se não me falha a memória, fez análise com Jung também, não é isso? Sim, fez análise com Jung e depois com um analista do Jung, né? Um discípulo de Jung. Há pouco tempo nós tivemos aí o nosso analista em formação, o Daniel Anderson, que fez o trabalho monográfico dele sobre 2 livros do Hermann Hesse, o Demian e o Lobo da Estepe, mostrando aspectos do processo de individuação na crise da fase da adolescência para a vida adulta e depois na meia-idade humana, né? Tema esse, inclusive, da crise da meia-idade, que será o 10º Congresso Junguiano do IGEP, chamado Crise da Meia-Idade, o direito de envelhecer e de morrer. Pois é, a gente vai falar. Tem uma perguntinha aqui em seguida, né, para a gente falar sobre o IGEP. Mas nesse momento, uma coisa também que me intriga, né, eu acho que eu nunca te perguntei e já quero perguntar aqui para que mais pessoas ouçam também. Você atua, né, como há mais de 40 anos no campo, né? E olhando para essa trajetória, né, rica de encontros e histórias, né, com pessoas tão distintas, você poderia compartilhar um caso ou experiência que tenha te tocado, que tenha sido especialmente marcante para você? Eu não sei se existe um caso. Na realidade, para mim, todas as minhas experiências são absolutamente profundas, né? De uma riqueza enorme. Eu lembro que quando eu era professor universitário na área da psicologia, né, que eu dei aula para estudantes de psicologia, era comum alguns alunos ligarem dizendo: eu queria marcar uma consulta, mas sem compromisso. E eu respondia: eu não faço consulta sem compromisso. Toda consulta é com muito compromisso. Agora, é óbvio que tem determinadas temáticas, né, que te atravessam mais, né, para o bem e para o mal, né? Então, as projeções, como Jung diz, né, elas são inevitáveis. O tempo todo a gente está projetando e sendo projetado, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos de realidade é uma grande ilusão. A realidade passa pela lente do observador, né? E aí, nesse processo de projeção, existe aquilo que nós chamamos de cotransferência. E aí, óbvio, né, às vezes eu tenho alguém que, por alguma razão, projeta em mim o pai e eu acabo assimilando a dimensão de pai e transformo ele em filho. E aí fica muito marcante esse processo e que eu tenho que trabalhar comigo mesmo para não, né, querer intervir. Nem no nosso filho a gente pode intervir na vida dele, né? A vida dele é dele, né? Você tem que dar autonomia para ele, e no nosso cliente também não. Então, sim, tem casos que são muito interessantes, porque mexem muito com a gente pela temática, e tem outros que mexem muito
por você ver a evolução do indivíduo, né? O indivíduo entra de um jeito e consegue se entregar de tal maneira para o mundo interno dele, a ponto dele conseguir fazer transformações maravilhosas. Mas isso é uma coisa importante que todo analista, principalmente do campo junguiano, tem que ter. A gente não cura, a gente não faz nada para o outro. Nós somos apenas um espelho, o menos deformado possível, para dar a possibilidade do indivíduo se perceber na totalidade, reconhecendo aspectos sombrios, complexos, e entrar em contato com o curador dele, né? Não sou eu o curador, mas a gente fica muito emocionado de ver a pessoa desabrochar para a vida e seguir adiante, né? Mas sim, tem N casos, mas obviamente acho que aqui não é o contexto de pensar um caso e falar, né, da temática, mas é isso. Professor, aproveitando essa abordagem do Jung, né, nós sabemos que você está revisitando a obra completa dele, e com essa imersão, com esse novo contato, né, qual o insight ou ensinamento do Jung você considera o mais transformador, e como que isso reflete na sua vida atual? Então, é interessante, né? Exatamente no final da pandemia surgiu uma ideia, né, por conta dos analistas de informação, dos alunos, de fazer uma leitura linear da obra do Jung, né? São 18 volumes, mas na verdade dá 32 livros, né? 17 mil páginas. E eu nunca tinha lido assim dessa forma linear, porque as obras junguianas aqui no Brasil foram sendo publicadas de forma totalmente anacrônica né, e dentro de um critério que a gente nem sabe qual é. Muito bem, então eu comecei a fazer essa leitura, e aí eu normalmente peguei uma coleção nova, comecei a ler os livros antecipadamente, e aí formou 2 grupos, um na segunda, outro na terça, de 2 horas cada grupo. E aí eu releio na segunda, releio na terça, ou seja, eu estou tendo 3 leituras, tem livros que eu já tinha lido 4, 5 vezes. E aí a coisa impressionante é aquilo que a gente sempre diz, né? Toda vez que você lê um livro novamente, nem você nem o livro são os mesmos, né? Porque tudo muda. Então, é um negócio interessante, porque cada vez que eu estou pegando o livro e estou lendo, e depois no grupo eu leio, no grupo da terça eu leio, vem insights e coisas que você fica completamente estupefato, dizendo, pô, eu já tinha visto isso tantas vezes e não tinha percebido a complexidade, ou não tinha percebido a profundidade disso numa pequena frase, porque o Jung, às vezes, uma pequena frase te joga uma pérola que te dá um cataclismo enorme, né, de ampliação de consciência. Então é surpreendente, né? A gente já está caminhando para o fim, já estamos indo para o 16º volume da obra, né? E agora falta, acho que até o meio do ano que vem acaba, e o povo está animado para continuar lendo mais coisas, né? E aí eu já até sugeri, falei, vamos então pegar as cartas, né, porque as cartas têm a ver com a publicação dos livros dele, depois o livro vermelho e depois o Memória, Ações e Reflexões. Para depois eles querem continuar todos os seminários. Eu acho que os próximos 6 anos ainda vai ter o grupo lendo a obra do Jung. E é surpreendente, é muito rico, é prazeroso, sabe? É um negócio interessante. É bem interessante, né? Porque o Memórias também é um bom livro para começar a se familiarizar, e é uma narrativa, né? É uma da vida dele, né? Que ele escreveu em parceria com a Aniela Jafé. Isso. E nesse livro, né? Acho que ele também aborda a questão do relacionamento, que é a nossa próxima pergunta, né? E uma coisa que sempre ficou muito marcante para mim é que em algum momento você trouxe isso e aquilo nunca saiu da minha cabeça, né?
que o Jung dizia que ao escolher um parceiro, é importante pensar se estaríamos conversando, não é, com essa pessoa daqui a 30 anos. E na sua jornada, né, com a sua esposa, Simone, também analista junguiana, filósofa, né, você diria que essa conversa se enriqueceu com o tempo? Que a minha visão é que parece que sim, né? Então eu queria saber como é que você analisa essa questão. Então, é interessante isso, né? Eu sempre brinco com a palavra, né? A palavra casamento transforma as partes em cônjuges. E cônjuge é o que conjuga verbos, e verbos são ações. Então, quanto mais conjugalidade, ou seja, quanto mais casamento, mais ações a gente partilha juntos, né? Se eu estou conjugando com ela as questões materiais, as questões sociais, políticas, espirituais, culturais, acadêmicas, esse casamento fica muito mais pleno, né? O que a gente vê por aí, muitas vezes, são casamentos que conjugam ocasionalmente a cama, né? E a divisão das tarefas ou dos gastos, e mais nada, né? E é uma tristeza isso, porque não tem um casamento, então é isso mesmo. Agora, o casamento ele também vai se renovando à medida que você vai vivendo. Poxa, eu casei em 1979, e namorei com ela 2 anos antes, então o meu convívio com a Simone é de 47 anos, né? Quando eu descubro Jung, ela também descobre Jung, a gente se apaixona junto por Jung, a gente começa a estudar Jung junto, a gente troca livros, né? Tanto é que eu tive que comprar uma coleção nova para esse trabalho, porque os nossos livros já estavam todos viciados, com risco dela, risco meu, um monte de comentários, bárbaro, olha isso aqui. Então é interessante isso, né? Então o casamento é uma experiência viva, né? E eu acho que aquela frase do Jung no Civilização em Transição, né, quando ele fala sobre o problema amoroso do estudante, e ele faz aquela frase, né, o amor custa caro, porque o amor é o resultado de uma evolução da humanidade, a capacidade de amar, só o humano tem essa capacidade, que é poder querer que o outro se realize, mesmo que ele vá numa direção oposta à sua. Né? Mas a gente torce que fique na mesma direção que a nossa, mas tem que respeitar se vai na oposta, porque senão não é amor, é controle, é poder, né? Então ele fala, o amor custou caro, e a gente não pode transformá-lo em barato, né? Então precisa o tempo todo desse diálogo, desse convívio, dessa troca, dessa discussão, né? Dessa partilha, principalmente do mundo imaginal. As pessoas perderam a capacidade de trocar imagens, de trocar sonhos, né? Os casamentos mais antigos, eu tenho certeza, né, dos povos mais originários, que eles partilhavam sonhos. As pessoas partilhavam sonhos, sonho mesmo que tem dormindo, e obviamente sonhos também acordados, que são as fantasias, os desejos, né? Há pouco tempo eu recebi um casal onde o homem está se aposentando e quer morar no interior, e a mulher, agora que está se aposentando, quer fazer uma jornada para se formar analista junguiana. Então, né, que já estão totalmente tortos, né? O futuro dele já está cindido total. Um quer ficar lá no interior não fazendo nada, e a outra está querendo começar uma outra jornada, e são pessoas que têm 60 anos de idade, muito jovens, né? Porque para mim hoje, até os 85, 90, né? Tirando algumas exceções, que nem o Edgar Morin, 102 e outros tantos, né? A Nise, que faleceu, né? A Fernanda Torres, aí a coisa vai, né? Aí vai muito, né? Então, mas é saber também envelhecer, né? Porque só chega nessa condição quem está trocando, quem está né, se sentindo útil, né? Senão, o egoísmo leva a um envelhecimento senil, né? Não tem como.
Professor, aproveitando que você falou sobre os livros e sobre comprar, né, novamente a coleção, você que está à frente da editora Eleva Cultural e recentemente vocês relançaram Fundamentos da Psicologia Analítica. Quais são os pontos fundamentais da obra junguiana que você destacaria para quem busca viver de uma forma mais equilibrada e profunda? Então, o Fundamentos da Psicologia Analítica esgotou a primeira edição. Nós estamos fazendo uma revisão e uma ampliação dele, e por início do ano de 2025 ele vai ser publicado novamente. São 22 capítulos, né, pegando todos os principais aspectos, os fundamentos mesmo, da obra junguiana. Começando com o primeiro capítulo, que é meu, que eu falo sobre a vida e a obra do Jung, e falo também sobre um overview sobre o aparelho psíquico do Jung, né? Ou seja, falando sobre os principais temas. O livro é maravilhoso, porque ele é produzido pelos professores do próprio IGEP, né? Então, ele é fundamental. Agora, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a obra junguiana, é aquilo que a gente fala para os nossos alunos no curso de especialização. Os volumes 7, 1, 7, 2, né, que é o Eu Inconsciente e Psicologia do Inconsciente, a Natureza da Psique, né, que é o outro livro importante, né, e Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Aí você tem uma noção maior de toda essa estrutura. Agora, é óbvio que depois tem que entrar nos temas mais sensíveis, né? Sincronicidade, tipos psicológicos, e aí vai, né? É isso. Pegando, né, também aí no campo dos livros, né? Eu queria lembrar que no seu livro, né, Dinheiro, Saúde e Sagrado, você explora também temas essenciais, né, para a nossa vida cotidiana. E assim, para quem é iniciado, para quem não é, né, na psicologia analítica, qual conselho prático você daria para quem quer harmonizar essa tríade tão importante? E pessoalmente, como você encontra esse equilíbrio? Não sei não. A palavra equilíbrio eu não curto muito, eu gosto de harmonia, né? Eu sempre lembro que a harmonia é a filha de Marte com Afrodite, né? Ou Vênus, né? Ou seja, Áries e Vênus, ou Marte e Vênus e Afrodite, que é amor e guerra, né? É uma tensão. E na música é a consonância dos dissonantes, né? Então a gente vai buscando harmonizar através de um processo que o Jung chama de compensatório, né? Às vezes a gente está muito exigido de um lado e aí tem que pensar nisso e buscar o outro lado para fazer essa compensação, né? Mas é complexo isso, porque, por exemplo, eu estou vindo aí agora de uma gripe que virou resfriado, que virou, sei lá, sinusite, e isso é claro que é sinal de um indivíduo que está numa atividade muito intensa para fora e não está se permitindo ir para dentro, né? O Jung nos ensina isso. Ele normalmente ele se ausentava, se recolhia, fazia a imaginação ativa, ia lá para a torre de Bollinger dele e ficava lá dando um perdido em todo mundo por uns 10, 15 dias, sozinho, para se conectar ao mundo interno dele, né? Se reconectar à natureza. Eu acho que hoje a gente está muito atravessado. Eu fico imaginando Jung atravessado por tudo isso que nós estamos atravessados hoje, essa tecnologia toda, né, de você, né, WhatsApp, mídia social, aula virtual, EAD, é muita coisa. A gente não tem o tempo, né? Ele, quando fazia as viagens, ficava 10 dias no navio, né, olhando o oceano sem telefone, sem comunicação, só ele e os livros e o mundo interno dele, né? A gente não se permite isso e tem que se permitir a isso, né? É o que eu estou tentando ultimamente fazer, mas é complicado,
até porque agora, né, virei vô, aí você fica todo encantado com a criança e tal, e aí, com o neto, né? Aí, mais uma vez, você nega o mundo interno, aí tem que ter uma gripe, ficar com febre, tem que ficar na cama. Ah, eu entendi, é isso que eu estou precisando mesmo. Professor, para falar de um tema que está sendo amplamente, né, se tornou um tema amplamente explorado na cultura popular, como você explica a essência dos arquétipos e o que, aí na sua visão, faz que tenha despertado tanto interesse do público que, no geral, acaba não conhecendo a obra completa, né, mas se apega a essa particularidade da teoria do Jung? Interessante, né? O Jung, desde muito garoto, ele é um intuitivo, né, nato. E desde muito novo, ele sempre se interessou pela arqueologia. Ele ia ser um arqueólogo, inclusive. Ele queria desvendar a história da origem da consciência humana. Como que essa consciência foi evoluindo até chegar agora aonde chegou. E de repente ele teve um sonho, e esse sonho muda tudo. Ele vai para medicina, psiquiatria, e se torna um grande arqueólogo da alma humana, né? Fazendo exatamente essa imersão no mundo interno, nas profundezas da alma de cada indivíduo. E fazendo essa imersão, ele conseguiu compreender, né, que a consciência, ela é uma ilhazinha flutuante sobre um grande inconsciente pessoal que começa a se formar desde a nossa concepção, mas que está, né, também flutuante num inconsciente coletivo que é gigante, que carrega a história da origem da consciência, o surgimento da aurora, a aurora consurgens, que inclusive é um texto alquímico atribuído a São Tomás de Aquino, que está lá no Memórias Sonhos, no Mistério Coniúncio 3 da obra dele, escrito pela Marie-Louise von Franz, que era discípula dele. E é muito interessante que quando ele chega na ideia do inconsciente coletivo, ele percebe que existem temas que são absolutamente universais, né? E não dá para você dizer que não existe, né? Temas como inveja, medo, mágoa, ressentimento, vingança, desejo de sucesso, segurança, casamento, a busca da cara metade, e assim por diante. Isso tudo faz muito parte da nossa essência. Negar isso é negar você mesmo. Então são padrões universais. Só que cada um vai dar um preenchimento a cada um desses padrões. Esse padrão ele chama de arquétipo, pegando um pouco lá dos filósofos antigos, mas assim, marcas primordiais. Tá? E aí, quando você está fazendo uma análise, você está entendendo que você tem lá os componentes que a gente chama da subjetividade da pessoa, mas você tem componentes objetivos que têm a ver com o inconsciente coletivo e que se interpenetram. O arquétipo que está lá nas profundezas, ele dá energia psíquica para o complexo que está lá no inconsciente pessoal e pode ganhar autonomia tirando a consciência o seu foco, fazendo o indivíduo ficar preso numa vingança, no medo, numa obsessão de ficar rico, 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 rico sem parar e não vai conseguir nada, né? Por quê? Porque ele precisa estar integral, ele precisa estar inteiro. Agora o problema é que o mercado, ele está sempre objetivando o quê? Transformar tudo em business, em negócio, né? E aí se descobriu que hoje o momento junguiano está auspicioso para o mercado, né? E aí pegam temas junguianos como mandala, sincronicidade, complexo mesmo, tipos psicológicos e arquétipo, e começam a transformar em produto para o mercado. Então eu vejo lá, como ativar 6 arquétipos do sucesso. Ó, que legal, né? Mas isso daí continua o ego voltado para fora, só conectado com aquilo que a gente chama de espírito da época, negando o espírito das profundezas.
E aí não vai dar match com o inconsciente, com si mesmo. E aí não vai dar a transformação que precisa. Transitoriamente, o indivíduo até pode estar lá, nessas mentorias de ativar arquétipo do sucesso, tendo um resultado, mas de curtíssimo prazo. Depois ele cai novamente, né, num transtorno psíquico, né? Ou seja, quanto mais o ego está dissociado do inconsciente, mais neurótico o indivíduo está, né? E a neurose produz sintomas físicos e psíquicos, né? É isso. Outro conceito, né, importante dele é a individuação, que você até já havia mencionado. E pode ser considerado aí o ápice, né, da jornada na perspectiva junguiana. Para quem está começando a explorar esse conceito, né, como você descreveria de uma forma simples esse processo? E acho que tem uma coisa também que sempre me intrigou, né? O próprio Jung vai falar que poucos, né, chegaram lá, Buda, Cristo, né? Eu gosto de pensar Jung também, né? Então, como é que você consegue explicar de uma forma simples, né, essa questão tão importante? Então, na verdade, o grande objetivo de uma análise junguiana é despertar a consciência do eu para o processo de individuação, né? Para que aquela consciência do eu passe a entender que existe um caminho para ele cada vez mais se tornar inteiro, integral, né? Reconhecendo sombra, complexo, buscando sentido e significado de vida, né? E, de alguma maneira, alinhando as personas, né? Que são os arquétipos relacionais, para com esse chamado da individuação. E esse processo é um contínuo, por isso que na análise junguiana não existe a perspectiva da alta. A alta é uma perspectiva médica, né, tá de alta, né? Mas não, é um processo, a gente interrompe, retoma, para com um, recomeça o processo com o outro, e assim vai, né? Então, veja, o indivíduo que está, de alguma maneira, engajado com o processo de individuação, ele está lá tendo uma consciência reflexiva, não reativa, onde ele reflete, né? E refletir é fletir, é se inclinar, né? Olhando para frente, que é o futuro, para trás, que é o passado, para dentro dele, que é o mundo interno, para fora dele, que é o mundo externo, para cima, que é a dimensão do sagrado, e para baixo, que é a dimensão sombria. Ele vai para 6 áreas, né? E a partir daí que ele vai ver se aquela tomada de atitude que ele pretende ter está, de alguma maneira, alinhada com isso tudo e alinhada com o mais importante, que é aquilo que ele entende que é o chamado dele, né? A realização dele. Né? Por isso que o Jung, no fim da vida dele, diz, olha, a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Né? Na verdade, se a gente quer ser mais preciosista, a gente deveria corrigir essa frase do Jung e dizer, olha, a minha vida é uma história de uma consciência do eu que permitiu aspectos do inconsciente se realizarem. Se o inconsciente se realiza como um todo, o indivíduo fica louco ou vira um ser iluminado, né? Um avatar de luz, né? Mas então a gente permite que esses aspectos se realizem. Mas o processo de individuação é isso, por isso que ele diz, olha, ninguém individua, mas a gente vai se aproximando. A individuação mesmo, acho que acontece quando você atinge de forma saudável a grande cura que é a morte. Professor, uma pergunta agora sobre novas gerações e todo esse movimento que está acontecendo, né, de gerações que parecem muito diferentes entre si. Primeiro a geração Z, né, que na perspectiva da psicologia junguiana, como que a gente consegue compreender um pouco melhor esses jovens que são alguns ainda do século passado, né, dessa virada, dessa introdução tecnológica, e também essa geração alfa, né, que já é nativa digital e que até os pais têm dificuldade para lidar com ela. Como que a gente pode, dentro da perspectiva junguiana,
entender essas duas gerações aí e as demais também, né? Essas classificações são sempre problemáticas, né? Porque elas acabam correndo o risco de criar redução. Você sabe que quando eu comecei a ler um pouco a respeito disso, né? Eu sou da geração Baby Boomer, né? Eu sou daquele início que acontece pós-guerra, né? E aí aquele monte de bebê nascendo, aí logo depois vem a geração X, né? Que acaba recebendo os benefícios materiais desses baby boomers, né, que vieram para reconstruir, para fazer, e aí foi indo. E aí, quando chega na geração Z, é interessante, né, porque tem uma ideia de que é um passo atrás, é o Ctrl Z, é desfazer algumas coisas, né? Aí esses indivíduos estão muito mais... deveriam estar muito mais alinhados com o mundo interno, não tão competitivo, não tão voltado para a matéria, muito mais voltado para a natureza, para a vida. O problema é que nós temos uma estrutura capitalista perversa que mantém a maioria na biossobrevivência. E aí, quando o estômago fala mais alto, tudo fica difícil, né? Aí tudo se mistura mesmo. Mas... eu acho que essa geração Z, de alguma maneira, foi mais ligada a esse mundo das profundezas do que talvez esses que a gente chama nativos aí, alfa, que estão correndo o risco de perder a conexão com o mundo imaginal, porque se já está tudo pronto, está tudo fantasiado, você simplesmente pega um bebê de 1 ano e meio, bota dentro de uma tela, né? E fica deixando ele lá em modo zumbi, vendo aquele monte de coisa. E eu vejo isso quando eu vou nos restaurantes, eu vejo o pai lá, põe o tablet todo bonitão na frente da mesa e a criança fica ótima, porque ela fica em estado do zumbi total, vendo aquilo, mas eu não sei onde que vai estar o criativo dela, onde está o imaginal dela. Por isso que nós estamos tendo agora um movimento, talvez até vindo dos pais da geração Z, querendo dar um Ctrl Z e interditar a tela até os 16 anos de idade. A Austrália já aprovou, vários países da Europa estão aprovando, espero que o Brasil aprove também. E não é rede social, é tela, tem que voltar para esse mundo interno, né? Senão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo um risco de deixar tudo muito raso. É uma discussão que eu estava tendo até com os novos terapeutas, que como que eles vão se divulgar? Vão se divulgar nas mídias sociais. E o que a mídia social entrega? Aquilo que o algoritmo entende que é a busca do momento. E o algoritmo vai entregar só para aquilo que é raso, para aquilo que é imediato, que gera monetização, né? E aí oferecer uma coisa de profundidade, de processo, que vai te levar inevitavelmente para a angústia, porque a angústia que vai produzir o criativo, o algoritmo não vai entregar. Aí o indivíduo quer ser propagado, não vai poder falar que ele vai proporcionar para as pessoas angústia. Um processo longo, doloroso, sofrido. Então ele vai ter que falar que cura ativando os arquétipos do sucesso em 12 sessões. E aí a vida fica legal. Então acho que a gente está vivendo um momento de ruptura mesmo disso tudo. Eu estou muito apreensivo. Mas eu acho que não tem como. A revolução aquariana vai acontecer de um jeito ou do outro, né? E a revolução aquariana é a disruptura desse patriarcado, né? Hierárquico, né? E de poder e de desigualdade, para entrarmos numa relação de equidade, de alteridade, né? De hierarquia entrelaçada, né? Que eu acho que é o grande caminho. O tempo passa muito rápido, a gente já está se encaminhando para o final, e a gente guardou a cereja do bolo aqui. Eu acho que essa fase que você está vivendo,
Dizem que ter netos é uma experiência doce, não é? Antigamente se falava comer mamão com açúcar. Na sua vivência, ter neto tem nutrido mais a sua criança interior ou tem despertado o lado do ancião sábio? Uma coisa está ligada à outra, né? O Jung diz que você só vai atingir o arquétipo do velho sábio se você se conectar à criança divina. Se você, no lugar da criança divina, tem o puer trickster, você vai desenvolver o velho senil, né? Então, a gente vendo toda essa vida, né? E é muito louco, né? Porque agora, né? Inclusive o próximo livro que a gente vai ler na sequência é o Desenvolvimento da Personalidade, que acabamos um curso, aliás, acaba na quarta-feira um curso que eu estou dando com a Lia aqui na formação do IGEP, sobre desenvolvimento da personalidade. E é muito interessante, né? Porque você vê aquele desabrochar numa rapidez, numa velocidade, e a criança com aquela curiosidade e com aquela teimosia, né? Mesmo caindo, ela chora, mas levanta e vai outra vez. A gente não pode perder isso. Esse lado dessa criança tem que estar eternamente conectado nesse indivíduo que vai para a envelhecência saudável, em busca desse velho sábio. Se ele perde o espanto, se ele perde o entusiasmo, se ele perde a curiosidade, se ele acha que ele já sabe de tudo, ele dançou, né? Ele vai ficar exatamente isso, né? E aí a chance de desenvolver uma senilidade real, uma aterosclerose, um Alzheimer é muito grande, né? Porque parou de trocar. A vida é troca. Se não tem troca, não tem vida, não tem evolução. É dar, receber, retribuir, que na verdade é o primeiro capítulo do meu livro de 20 anos atrás sobre o dinheiro, a saúde e o sagrado, né? É tudo muito integrado, né? É legal isso. Mas então, essa experiência me faz entrar em contato com a minha criança interna, faz com que eu entre em contato com a minha paternidade e os desacertos ou as interdições que eu tive na época que eu fui pai, né? Porque naquela época eu estava muito voltado ainda para o sobreviver, crescer, perpetuar, né? Eu estava na Merck ainda, não tinha ido para o mundo da psicologia junguiana, e depois quando eu saio da Merck, né, da multinacional, aí é mestrado, doutorado, todo esse outro lado, que também é muito competitivo e cruel, cheio de vaidade, cheio de maluquice. Agora está pior, eu vejo os coitados aí, né, tendo que fazer quali não sei o que, publicação não sei o que lá, artigo. Meu, é uma loucura. E número, né? É tudo igual, né? E a alma, onde que está? Né? E mais uma vez, é o que vende, é o que dá pontuação, é o que te dá valor. É tudo muito voltado para quantidade e não para qualidade, né? Então eu vejo, voltando, esse pai que eu fui, que negligenciei, e fico um pouco aliviado, lembrando da história biográfica do Jung, que foi, cá para nós, um pai lamentável, né? Os 5 filhos dele, e ele falava, acho que como uma forma de diminuir a culpa, os filhos se criam sozinhos. Vírgula, graças a Emma Jung, que está lá abrindo mão de toda a vida dela para cuidar dos 5 filhos, né? Ela só foi poder fazer as coisas que ela queria fazer, a busca lá da história do grau e tudo, depois que já estava velha, né? E ele lá de boa, né? Então, assim, eu me vejo muito nisso, né? O quanto que eu sobrecarreguei talvez um pouco mais a Simone, voltado para o mercado, né? O quanto que eu e o meu pai agora, então é gozado, né? Porque eu lembro muito, eu estou tendo muito flashback da minha relação com meu pai, da minha relação com meu filho, tudo agora nessa relação com o neto. É muito rico, é muito legal.
É tudo muito profundo e dá uma possibilidade, né, de mergulhar em tudo isso no aqui e agora, né, que é onde acontecem as transformações, né. Nossa, é uma pena, mas a gente já tem que encerrar, né, você também tem seus compromissos, né. Eu gostaria aqui de deixar, né, nossos sinceros agradecimentos, né, a todos que tornaram esse primeiro episódio possível. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente ao nosso entrevistado, que generosamente compartilhou seus conhecimentos e suas experiências, né, com a gente, sua trajetória aí de mais de 40 anos, né, no campo de estudos junguianos, é uma verdadeira fonte de inspiração, sobretudo para mim, e tenho certeza que agora para o Vernil também, e as pessoas que vão ouvir. Também sou grata à equipe técnica que nos apoiou durante toda a gravação e antes, né, garantindo que tudo corresse perfeitamente. E por fim, um agradecimento especial à professora Evenise Batista, coordenadora do curso de jornalismo da Uniso, pelo apoio e incentivo para a realização deste podcast, que não teria nascido, sinceramente, se não fosse o incentivo, né, ela nos encorajar ali em frente. Muito obrigada a todos e até 2025 e o próximo episódio do podcast Visões. Legal, eu também agradeço. Eu imagino que eu falo mais do que devo e aí não dou tempo de todo mundo fazer as perguntas que estavam programadas, mas é sempre assim, o que eu posso fazer? Né? Vai vindo. Obrigada. Obrigado, professor. Até. Being fungi, living groundwork, mycelium, mycelium. Growing like in stretching lifetime, stretching lifetime, dwelling ways. Becoming like in of our own minds, of our own minds, of our own life. Becoming like in of our own minds, of our own minds. In time.